Rodopiou pelo quarto, dançou consigo mesmo e, por fim, fechou os olhos, ergueu os braços e, em silêncio, agradeceu. A Deus, às deusas e aquela voz que veio do mais profundo recôndito do seu coração. Agradeceu até mesmo Pedro por ter ligado e dado a ela a chance de se despedir daquela relação para sempre. Gente, Tono na maravilhoso. Grécia, gente. Eu já li. Romance, Dani já leu, Carol não leu ainda. Cara, eu sou tão apaixonada por alguém que escreveu um livro. Eu já era apaixonada pela Roma. Escritora, né, cara? Não, mas não é o primeiro. Quantos são? 12. Esse é o 10º, não. É o 10º, mas é meu primeiro romance. Primeiro tem romance. um gostinho todo Tá, especial. mas assim, né, conta gente? pra mim, assim, como que é? Tipo, a história cresceu na tua cabeça? Como que aconteceu? Gente, processo criativo é uma coisa muito maluca. Quando eu decidi, comecei a me alimentar com dados. Eu quero que seja um romance, eu quero que tenha o dado do Tantra, porque ela vive um romance tântrico. Eu quero que tenha a mitologia grega, então ela faz uma jornada de autoconhecimento através das deusas da mitologia grega. Eu amo a Grécia, então ela, em algum momento ela vai viajar para a Grécia e ali toda a magia vai acontecer. Eu acredito, bom, sou psicóloga, né? Então acredito demais no processo terapêutico. Ela faz tudo um processo terapêutico para resgatar a autoestima e tal. Vou fazer um parênteses. Eu li o livro. Cara, é muito louco o processo terapêutico, porque é você fazendo um processo terapêutico ao longo da leitura, mas de uma maneira muito mais leve e lúdica. E de repente você está vivendo com a Bárbara, que é a personagem principal, todo aquele sofrimento. E aí quando ela vai na terapia, terapia às vezes é bom, mas não é gostosinho, né? Aí ela dá aqueles... Aí você sente em você do tipo... Todo o reflexo do que ela está vendo, você começa a se analisar também, mas de uma maneira muito deliciosa, porque aí depois ela vive paixões e ela viaja, é muito bom. Adorei. Então eu vou contar assim rapidinho. Na verdade, o livro conta a história da Bárbara, que é uma mulher que viveu uma relação abusiva, a gente até falou sobre isso, né? Durante 7 anos, um casamento muito difícil, e ela teve muita dificuldade de romper, de colocar um ponto final, até que ela consegue, mas ela tá muito machucada, muito dolorida, com a autoestima muito baixa. Ela tinha resiste, filhos? Não tinha filhos. Mas ela resiste buscar ajuda, mas só que ela conta com a ajuda do Theo, Dos amigos. Uau. O Theo é o quê? O Theo é o melhor amigo dela e ele é psicólogo. Legal. A Bárbara, minha personagem principal, ela é chefe de cozinha, ela é sócia da Sofia num bistrô. E tem a Vitória, que é amiga de infância dela. O negócio ainda é salpicado pela culinária, entendeu? E aí você vai, sente os sabores, e a Rô descreve com uma... Ai, tô louca pra ler. Cara, é uma É delícia. comida tailandesa e italiana. E aí misturado com vinhos, e vai descrevendo... Eu Você vai adoro comida sentindo o tailandesa, negócio, meu sabe? Deus. Bem, Eu adoro aquele adoro. tempero exótico, aquela coisa muito gostosa. E aí? Então, e aí o Theo insiste para ela buscar ajuda, ela começa um processo terapêutico, onde a terapeuta é de abordagem junguiana e traz as deusas da mitologia grega. Simbologia, sim. Isso. Legal. E aí ela passa por Perséfone, por Atena, até que ela descobre que ela precisa resgatar a Afrodite dela. Afrodite. Vai pra Amo Grécia. demais Afrodite. Gente, maravilhosa, deusa do amor, da beleza e tal. E aí, Linda. conversando com a Sofia, elas têm a ideia da Bárbara ir pra Grécia, fazer essa reconexão com a Afrodite. E ela vai. E aí tem toda essa coisa maravilhosa da mulher que se permite viajar sozinha. Ela já tá mais forte nesse momento. Fortalecendo o amor próprio. Exatamente. Que esse é o ponto. Deixou o Pedro, essa relação para sempre. Exatamente. Mas A Dani é apaixonada agradece na aos Bárbara. deuses. A Dani tá apaixonada na Mas Bárbara. a Bárbara é apaixonante, gente. Não é porque é minha personagem, mas assim, o caminho que ela faz a gente se identifica muito. Óbvio que tem muito de mim, mas tem muito de não mim também, né? Porque tem muita ficção. Mas assim, quando ela vai para a Grécia, ela se permite de tal forma, se autoriza a viver de tal forma e com tal profundidade que ela termina encontrando o Léo. Uau, que delícia. Na Que Grécia. é terapeuta tântrico. Que legal. Então você ainda acaba ganhando umas dicas. Não, muitas dicas, Umas gente. dicas. Do Dicas, meio pra mas frente, boas dicas. do meio pra frente do livro é só sexo dicas. tântrico, prazer, maravilha. Mentira. Que a gente teve que censurar. Mas olha só, gente, o mais legal é que ela teve que entrar em contato com os próprios desafios dela no seguinte sentido: o Léo é um cara desapegado, que tem
um conhecimento de uma outra filosofia, de um outro modo de se relacionar. E ela muitas vezes se pega pensando, será que eu dou conta desse homem, dessa relação? Claro que ali na Grécia é um relacionamento curto, mas tem toda uma expectativa de futuro, que aí eu não vou contar o que vai acontecer, né? Vocês vão ler, com certeza. E a história termina assim, não vou contar. Cada escritor tem o seu método, mas eu tenho uma coisa assim de vomitar o processo criativo, sai, né? Eu fiquei 13 dias numa pousada sozinha. 13? Bateu o recorde, a Guinness. Cara, eu escrevi 210 páginas. E como que é? Tu escreveu no computador ou tu escreveu na mão? Não, no computador. No computador. Eu acho bem mais fácil, porque você pode voltar. Mas a construção dos personagens foi antes, né? Sim, Como é que conta um foi pouquinho? assim. É lindo. Sim. Foi um processo lindo. Aí eu pegava a folha de sulfite e escrevia a linha da vida da Bárbara, quando ela nasceu, quando foi o primeiro beijo, quando As foi a melhor características amiga. comportamentais. Eu falava da Bárbara pra Dani antes de começar a escrever, como se ela fosse mesmo uma pessoa com quem eu já Dani, que é a estava Bárbara, não sei o convivendo. que. Eu falei, tá aí, a Bárbara faz isso. Que legal, cara. E aí, assim, essa construção dos personagens, depois você vai se alimentando de possibilidades, né? De E me diz uma universos coisa, aí. é como se tu tivesse vivido aquilo? Olha, parte sim, algumas partes sim, e outras de uma loucura tão grande que nem eu sei explicar, que assim vem. Tu sabe que aquela que escreveu Comer, Rezar e Amar, Elizabeth Gilbert. Ela diz o seguinte, tem um TED dela muito interessante, que ela diz como que foi o processo criativo dela. Ai, tu sabe qual é? E aí ela diz que pega no rabo de um diabo, entendeu? E segue ele, É isso né? aí. Então, olha que louco, isso foi super em sintonia, parece até que você sabe o que eu vou dizer. Um pouco antes, eu escrevi em janeiro desse ano. Começo de dezembro, eu ganhei de uma grande querida amiga minha, Cíntia Dalpino, que inclusive estava começando o processo de amizade, de cultivar, e ela me deu o livro da Elizabeth Gilbert chamado A Grande Magia, onde ela fala provavelmente da mesma coisa que ela falou nessa TED, sobre o processo criativo. E isso me deu uma liberada, assim, do Que tipo, legal. não precisa ficar tensa, deixa fluir, deixa vir, né? Ela fala uma coisa muito interessante que é assim, as ideias estão no ar. Exatamente. E quando você tem uma ideia, é como se a ideia tivesse Flui, entrado né? em você. É como se fosse uma entidade. Sim. E aí, se você tá pronta naquele momento e aceita a ideia, você realiza. Recebe, exatamente. Porque ela entra em você e você concretiza. Gente, essa concretização é algo tão incrível, tão nutritivo para autoestima, para o coração da gente. Imagina. E aí, quando eu li, isso me liberou assim de um jeito que é bem isso. E ela fala inclusive o seguinte, que às vezes a gente tem uma grande ideia e a gente não tá no momento, não acredita nessa ideia, a gente abre mão e a ideia vai embora. E vai para outra pessoa. Gostei disso. E dela aí, também, eu vi. Você vê uma pessoa fazendo uma coisa e você fala assim, cara, mas eu já tive essa ideia. Como que a pessoa roubou a minha ideia? Não, é porque a ideia tem vida própria e ela vai. E isso foi muito incrível. Mas, gente, eu queria dizer também que é assim, um romance terapêutico, um romance tântrico que eu falo, porque a ideia é essa, que não seja só um entretenimento, que seja um aprendizado, que seja... Eu falo Você assim, se trabalha junto, né? E a ideia é que a Bárbara traga para você, leitora, para você, leitor, uma coragem, uma ousadia, uma capacidade de viver apaixonadamente, uma vontade de experimentar, de se permitir, de se autorizar. Porque quando você acaba de ler o livro, a ideia é que você seja uma nova pessoa, muito mais intensa e criativa. Que coisa boa. Imagina, uma jornalista e psicóloga que conhece tudo do processo de autodesenvolvimento, escreve um romance e ainda dá a oportunidade de você se autoterapeutizar, né? Totalmente. Muito bom, muito bom. Excelente. Então, Não gente, nas percam melhores livrarias do Brasil. Vai ter no meu site também, rosanabraga.com.br, mas você vai achar, porque vai estar disponível. Porque ela também, agora a Bárbara, é topless. É topless, nós 4 agora. A Bárbara virou entidade agora.